10 minutos de créditos iniciais de novo, sob a desculpa de que estava prendendo criminosos. Em nenhum momento o Homem-Aranha é chamado para responder judicialmente pela participação nos danos de propriedade pública desde o primeiro filme. No lugar disso, ele é adorado pela cidade e até mesmo pelos policiais, que na vida real seriam os primeiros a se opor ao personagem. Para que diabos Harry precisaria de um binóculos para assistir uma peça de camarote que está a um pouco mais de 50 metros de distância dele? Eu estava bem. Bem? Você tava ótima, tava... Disse ótima. Adorei as... Calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Você está me dizendo que ela colocou e tirou as mãos dos ombros de Peter em milissegundos de um take pro outro? Eu esbarrei com ele lá fora. O que há com vocês dois, afinal? É complicado. Ué, ela já sabe que você é um Homem-Aranha. Que custa você explicar sobre a treta com Harry? Eu fiquei tão nervosa, os meus joelhos tremiam. Eles estavam lindos. Nesse vestido tu conseguiu enxergar o joelho dela? Mano, que p*** de asteroide foi esse que chegou a fazer som? Alguém avisa a NASA que temos algum problema aqui. Nenhum dos dois escutou essa porcaria caindo. Peter não foi atuado no trânsito por obstruir a placa da sua moto. Como diabos eles não conseguiram enxergar Marco, sendo que o farol claramente pegou nele correndo nesse take? Em vez de correr imediatamente, Marco prefere correr o risco dos policiais olharem ele no retrovisor, todo parado, apenas esperando eles irem embora. A cabeça de Tia May muda de lugar quando vai abraçar Peter. Peter acorda a tia às 2 da manhã apenas para dizer que ele pretende pedir Mary Jane em casamento. Ele me mostrou esta aliança. E ela era tão brilhante que eu achei que fosse o sol. Exagero. Sentido aranha, mas só às vezes. O buraco que Peter criou na parede não é o mesmo de um segundo pro outro. Até esse momento, eu perdoei muita coisa sobre a desculpa de que Peter tem um sentido aranha, mas julgando pelo fato de que claramente esse sentido anda falhando, ele ter visto essa aliança voando no meio dos cacos é muito improvável. Nem fud... E como é que essa porcaria demorou tanto tempo pra cair? Ok, é um objeto leve, mas não é uma pena. E essa foi a participação do Duende Verde Jr., gente. Voltamos só no final do filme com mais alguns minutos de tela. Frente ao Marco, o cara envolvido no homicídio de Ben Parker. O que tem? Escapou da prisão. E daí? E daí que um homicida fugiu da prisão e está colocando a sociedade em perigo? Pra onde ele foi? Não, para. Claramente deu pra ver que ele caiu ali. E outra, como raios Marco não viu esse do buraco no meio do campo, sendo que de cima tinha iluminação ali? Há uma alteração na massa de silício. Pode ser um pássaro, vai voar quando ativar. Você tá de sacanagem com a minha cara. Como esses cientistas não conseguiram ver que tinha uma pessoa ali? Eles não tinham um equipamento para detectar que havia um corpo ali? E se eles podem perceber alterações na massa, você vai me fazer acreditar que eles não estranharam que a alteração era maior do que a massa de um pombo? Como o cara deixou sugerir? Partindo do ponto que estamos falando de uma área de experimentação científica, não tem uma câmera. E essas merda dessas janelas, ninguém conseguiu ver porcaria nenhuma antes delas fecharem. Ele já poderia ter corrido nesse momento, mas não. Mas ele sofreu uma perda de memória. Todas as suas lembranças recentes. Ele não consegue se lembrar do acidente ou de nada ocorrido recentemente. Incluindo não lembrar que o pai dele morreu, que foi tipo uma revelação muito recente, só mais de um ano atrás. Essa cena é simplesmente magnífica. A forma como o filme retrata Marco, todo despedaçado e ainda assim tentando se erguer aos poucos, é muito simbólica, fazendo uma alusão à sua força de vontade. Como ele esteve preso e foi impedido de ver sua filha, chegando a ter suas cartas recusadas, podemos perceber, obviamente, o quanto ele se sentiu distante e incapaz de ajudá-la. A minha interpretação dessa cena é que no momento em que ele tenta tocar no medalhão e falha porque suas mãos se tornaram areia, há uma simbologia de todo o sentimento dito anteriormente de distância e incapacidade. Marco não consegue estar com sua filha por conta de seu estado como criminoso, e aqui não é diferente. Ele não consegue tocar no medalhão que ela deu por conta de sua natureza como homem-areia. Mas assim como ele conseguiu balancear seu passado criminoso com um ser humano que ele é por dentro, aqui ele consegue superar as dificuldades aos poucos com a mesma força de vontade que o fez sair da prisão. O amor pela sua filha. E é através disso que ele consegue finalmente se erguer do chão e tornar-se um corpo. Mas uma coisa que eu queria entender é, se tudo aquilo que Marco estava usando se transformou em areia, como que esse medalhão ainda está intacto? Tempos passaram e até hoje ninguém flagrou o Homem-Aranha saindo da janela de Peter.
Meu Deus, tem um pedaço de ferro gigante indo em direção a essas janelas. Será que devíamos correr? E perguntou a Abraão: se tu és Deus, prove-me que existe e és real. E o Senhor respondeu: e por acaso alguém foi morto nessa cena? Não sei se houve um curto-circuito. O guindaste não desliga. Liguem para a companhia de energia para cortarem a eletricidade da área. Esse cara realmente precisou que o capitão lhe dissesse isso, porque ele mesmo não ligou pra companhia de energia antes. O que aconteceu com o ferro que esse guindaste estava carregando segundos atrás? Caiu? Se caiu, porque o filme não mostrou estrago da queda. Aquilo deve pesar mais de 5 toneladas, deve ter feito uma cratera no chão. A reação de Ed Brock frente ao fato de que a mulher a qual ele é apaixonado está prestes a morrer é magnífica. Nossa, é a Gwen. O que ela está fazendo lá? Não sei. Ontem me disse que ia tirar umas fotos. Sou o Brock, senhor. Edward Brock Jr. Mano do céu, menina, o que tu fez pra irritar Deus assim? E eu não tô entendendo nada da física desse filme. Olha a forma como esses dois objetos se colidem. Como assim, cara? São duas rochas maciças que, em vez de seguirem caindo, elas fazem uma curva cuja força causa um choque de colisão que despedaça os dois objetos. Quê? Peraí, Aranha. Uma foto pro Clarim. Eu sei que você precisa ajudar a salvar as outras pessoas que podem estar correndo risco iminente após esse desabamento, mas, Homem-Aranha, uma foto não custa nada demais. Ainda bem que não se machucou. O cara pergunta como se a menina tivesse caído de bicicleta. Não, Ed, obrigada pela sua preocupação. Ainda bem que não se machucou. Em vez do cara consolar a menina, oferecer apoio, não, ele fica mais preocupado em tirar uma boa foto do Homem-Aranha. Roteiro, essa é sua intenção? Causar uma má impressão no personagem? Eu prefiro pensar que sim, mas vou colocar um pecado mesmo assim. Clichê da mocinha que o herói acabou de salvar, olhando apaixonada ele ir embora. Podemos ver claramente nessa cena as cordas amarradas da lona no caminhão, mas apenas desamarrando uma, o guarda consegue levantar a lona completamente. Isso, idiota. Fica com a cara exibida aí em cima, com esse tanto de gente aí embaixo. Olha a atuação magnífica dessa tiazinha aqui. Eu não sei nem o que dizer sobre essa cena. Obviamente o Peter sabia que Mary Jane tava olhando. Então, tipo... hã? O que você tava pensando, cara? Esse filme se passa em Nova York, certo? O que é estranho porque essa torre fica em Ohio. Como que entrou tanta areia no corpo dele? O uniforme não é aberto assim. Bonsoir. Le monsieur a une réservation? Desculpe, eu não Mas falo... o senhor está num restaurante francês, não? É, onde a gente paga pra comer e não pra ficar dando satisfação de idioma, eu suponho. Quer dizer, sei lá... coloca o pecado mesmo assim. E eu também tive a ideia de, ao mesmo tempo, os músicos tocarem esta música. É a favorita deles. Aham, tá. Oi, meus pais e eu estávamos jantando aqui. Ah, que conveniente. O que eu não entendi da Mary Jane é porque ela teve que esperar o dia do encontro pra desabafar sobre a traição que Peter fez. Talvez ela queria ser educada, não querer que ele jogue dinheiro fora. Mas, mano, se ela tivesse falado antes, sei lá, arranjava alguma maneira de cancelar a mesa que eles alugaram. E na real, essa porcaria do restaurante. Tu me traiu bem na minha frente, fez pouco caso quando desabafei sobre meus problemas. Enfia o petit gâteau no c... Não, eu vi o meu tio morrer e perseguimos o homem errado. Agora vem dizer que tinha outro suspeito e testemunhas. Por que não disseram isso pra gente antes? Porque a polícia de Nova York não tem culpa se os roteiristas não se decidiram antes. O simbionte se transformou no traje do Homem-Aranha a partir do uniforme anterior, certo? Ok, sabendo que ele se formou em cima do uniforme, como Peter conseguiu separar os dois trajes depois? O simbionte se desfez, Peter teve que retirar a força, o quê? Não vai entrar como um pecado, mas é uma curiosidade minha. O que é isso? Em vez de se assustar frente ao fato de que do nada o uniforme dele se transformou e ele foi parar em outro lugar, Peter reage como se fosse mais um dia normal na vida dele, chegando a se divertir com o traje escuro. Isso é bom demais. Peter pergunta a um físico se ele pode estudar o simbionte. Suponho que todos os professores de biologia recusaram a oferta de estudar um organismo extraterrestre. O dinheiro que Marco tenta alcançar muda de posição misteriosamente. Clichê do cabelo emo pra mostrar que é malvado. Eu não devia ter gritado por causa da porta, foi sem querer. Sim, às vezes a voz sai da boca sem permissão, né? Se a sua ideia era quebrar o coração de Peter, não teria sido mais fácil mandar Mary Jane terminar com ele pelo telefone, com você do lado, em vez de assistir de longe a uma distância que te impede de ter certeza se ela falou aquilo que vocês combinaram? Moço, o que você tá fazendo embaixo da mesa? Sobreviveu e nem precisou ficar internado. E essa cena é vergonhosa, todo mundo sabe, mas já assistiram ela sem a música de fundo? Atenção, o conteúdo a seguir pode ser classificado como de alto risco a pessoas propensas ao suicídio por conta de vergonha alheia. Qualquer vontade de afogar a cara no chão, um psicólogo deverá ser consultado.
Gwen é idiota. Ela realmente acreditou que Peter não sabia que Mary Jane trabalhava ali. Já era pra ela ter estranhado que ele só tava usando ela. A direção do estabelecimento simplesmente tacou o quanto ao fato de que havia uma pessoa não autorizada no palco. Nesse momento, alguns de vocês devem estar pensando: nossa, mas esse cara realmente quer cobrar a realidade em cima de uma obra de ficção? Eu sei que existe uma linha entre a realidade e a ficção, e várias vezes eu rompo ela ao tentar trazer pecados desse filme. Nessa cena, por exemplo, que tipo de estabelecimento deixaria uma pessoa sair dançando por cima dos móveis do local? Não poderia dizer que isso é um pecado do filme, por exemplo, porque estamos falando de um filme, ou seja, produto da imaginação. Faz sentido eu dar um pecado pra essa cena, então? Não, mas f***se, o canal é meu e eu dou pecado onde eu quiser. Sou o Brock, senhor. Edward Brock Jr. Meu Deus, rapaz, quer um microfone? Eu vim à sua casa hoje para pedir que o senhor atenda ao meu apelo. Quero acabar com Peter Parker. Eu não entendi. O que ele esperava? Que um anjo caísse ali e dissesse: então, ó, o chefia autorizou. Qual o sentido de pedir que Deus atenda a uma ação que é você que vai fazer? Não seria mais lógico orar pedindo, sei lá, perdão pelo pecado que vai cometer? Ed consegue ver Peter na área do sino da igreja, mas olha a p dessa altura e olha o ângulo que Ed tá. Como ele conseguiu enxergar alguma coisa? Tô aqui, ó, com minhas provas concretas. Esse aqui é o Ed. Ele tá aqui, ó, no meiozinho. Essa porcaria dessa altura aqui, ó, é mais. O campo de visão dele aqui, ó, tá em vermelho. Ou seja, o máximo que ele enxerga é essa porcaria desse sino aqui. E o Peter, ele tá um pouquinho mais pra trás. Impossível ele ter enxergado alguma coisa. No máximo, ele viu um vulto. Não deve ter enxergado merda nenhuma. Marco percebe que o suposto Homem-Aranha virou um demônio. Então resolve jogar ele de lado e começar a andar calmamente, como se não tivesse visto uma aberração. A refém foi identificada como Mary Jane Watson. Se eu fosse Mary Jane, eu já teria saído de Nova York depois do segundo filme. Não é possível, cara. É a terceira vez que termina com ela sendo sequestrada e ela nem ao menos pede proteção policial. Esse cara só depois de acontecer um monte de merda que ele resolve contar a Harry que o pai dele morreu pelo planador. Enquanto todo mundo observava Mary Jane sendo mantida prisioneira, essa menina aponta para algo que está no campo de visão em frente a ela. Mas no take seguinte, todo mundo fica de costas para ver do que se tratava. Sabendo que se tratava do Homem-Aranha, suponho que ele fez uma volta na quadra em menos de um segundo. A cabeça de Peter do nada aumenta de tamanho. Sendo sincero, o que Ed esperava correndo atrás da granada? Minha filha estava morrendo. Eu estava sem grana, desesperado. Pois vai continuar sem grana e desesperado. Ou você não sabia que a polícia confiscaria qualquer alta quantia indo parar pra sua família? Eu te perdoo. Sim, eu te perdoo por ter matado meu tio, uma vez que você tava fazendo isso em nome da sua filha. Ninguém quer saber da sua história não, Peter. Sai daqui. E esse vídeo é uma recomendação do quadro original Everything Wrong With, do canal Cinema Sins. Você pode conhecer o canal original dos pecados pelo link na descrição, assim como suas variações que contam sobre séries, jogos e até músicas.